o sarrista, né? Não é bispo em realidade, mas ele fala muita verdade. E ele diz: o que tem contra a família tradicional? Uma mulher, um homem e a amante, né? Então, essa ideia, e por isso que o Luan fala, é muito importante. Já será que há alguma coisa nova embaixo do sol? Tá? Mas a tua pergunta é pertinente. Eu acho que nos últimos anos descambou para, tipo, qualquer coisa é família, né? E isso tem a ver com a nossa geração. Mas eu não quero dizer, como o Luan bem levantou, que não tenha acontecido antes. Nós temos Sodoma e Gomorra aí como excelentes exemplos. Nós temos a própria família de Ló, que era o mais resgatável que tinha, como próprio exemplo. Ele oferece as filhas, né? Uma loucura. Né? Então, isso nos persegue. Existe o padrão bíblico, mas também nos persegue o pecado de tudo quanto é forma, principalmente atacando a família. Boas reflexões, mantenham guardado aí, será que piorou, será que melhorou, será que está tão ruim quanto antes? Guardemos essa reflexão para aplicarmos dentro dessas ideias que nós vamos tratar aqui. Uma nova pergunta, mas mudando totalmente agora, entrando, perdão pela voz aqui, está complicado, mas evoluindo aqui para o início do capítulo. Quais características suas, pense em você mesmo, tá? Tem origem em sua família. Quais características suas têm origem em sua família? Pense você agora, é retórica, desde aspectos físicos, psicológicos, atitudinais, sentimentais. Quantas características suas têm origem ou são ancoradas em sua família? Precisamos lembrar e focar que nós temos inúmeras predisposições. Muito obrigado. Temo não ser resolução total, mas agradeço muito. Temos inúmeras predisposições genéticas e práticas culturais herdadas. São duas coisas importantes para nós considerarmos. Nós somos, como genética mesmo, herança familiar. Então, tem pessoas com predisposições a doenças, a situações clínicas, até psicológicas, tudo a ver com genética, com ascendência. Seu médico geralmente vai pedir, sempre para uma boa investigação, histórico familiar. Então, lamento, você tem vínculos genéticos que importam para quem você é, queira você ou não. Só que também práticas culturais, costumes, cultivos que você tem, que são também herdados. Você teve uma criação, você teve pessoas que falaram, ensinaram, te direcionaram. Pense, por mais que você fala, não sigo nada do que meus pais ensinaram, você fala isso, exceto uns 2 gringos que a gente tem aí, você fala isso em português, por causa dos seus pais e onde você nasceu e a sua origem. Você pensa isso em um idioma, porque você é vinculado ao local seu de origem, e não foge disso, você não pensa isso em russo, em mandarim, você pensa isso em português. Por quê? Porque é a sua origem e acaba sendo quem você é, herança. Então tem quem goste disso, tem uns que apreciam a conexão, tem outros que não. Tem gente que olha para a família, vê, sabe, brasão familiar, o sobrenome, a história da minha família, a origem, de que país veio, e começa a ter um sentimento de pertencimento muito grande.
e ama isso, ok. Para outros, olha para a família e fala, eu quero ser diferente. Eu não gosto do meu histórico familiar. Isso me prende. Eu quero liberdade daquilo que minha família é. Então tenta de qualquer jeito mudar. Só que então nós precisamos entender só isso. A reflexão inicial é essa. Nós herdamos coisas extremamente relevantes, importantes, essenciais de quem nós somos, boas e ruins, nós herdamos. A herança é vívida e pertencente em nossa identidade. E precisamos entender isso. Precisamos entender essa herança. A frase que acaba ganhando aí o título do capítulo, a família é uma batalha espiritual. Batalha espiritual. A maioria aqui já ouviu falar desse termo, batalha espiritual? Sim. Nós temos no meio cristão, vamos dizer, o meio evangélico, uma elasticidade desse termo muito grande, que nós, obviamente, de uma visão não pentecostal, esse termo até passa a ser não muito apreciado por nós, por causa de visões pentecostais que viciaram o termo, né? Então, essa expressão acaba incomodando, como se fosse algo mágico, encantamento, meio dramático, sobre cerimônias de exorcismo pentecostal. Batalha espiritual é você ficar lá em jejum, suando, para você ir atrás de uma pessoa que está sob influência do demônio e falar com a autoridade sobre ela, expulsar o demônio e tudo resolveu. E aí você desliga o filme da Disney, a vida está salva. Isso é batalha espiritual? Não, não é, isso não tem nada a ver, isso foi uma distorção pentecostal do que é batalha espiritual. O pensamento bíblico sobre o termo leva muito mais para algo que foi distorcido para um estereótipo, mas, se voltarmos ali para a estrutura, existem realidades misteriosas e seres pessoais, espirituais, que visam nos fazer o mal. Fato. Isso é fato bíblico. Então, existe sim um mal ao nosso redor que está contra nós, contra Cristo. Óbvio que nós que buscamos um lado mais racional, que geralmente batistas e principalmente mais de origem reformada, caminham para um lado mais intelectual, podem ter essa tendência. O cientificismo, uma pegada mais ocidental, vai criar uns espertos, sabe? Um pessoal mais erudito, que vai falar que superstição tudo isso. Olhar para a batalha espiritual como encarar essas realidades, isso daí é superstição. Mas a gente não pode se deixar levar por isso. Partindo para um campo de versículos para estruturarmos o nosso pensamento aqui, vamos começar em 1 João 3,8. 1 João 3,8. Alguém pode fazer essa leitura, 1 João 3,8? Opa! Para isso se manifestou Jesus, Cristo, destruir obras do diabo. Então, existe obra do diabo, inimigo. Então, este ser está com obras nesse mundo e Jesus veio para destruir essas obras. O verso e o enredo do verso apontam para quais são essas obras. O próprio verso já nos deixa claro. Se a gente puder sintetizar em uma palavra a obra do diabo é pecado. Pecado ali, ó. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Pecado. Destruir o pecado. Então, qual é a obra
do diabo? Pecado. Então, não é a pessoa, entendam, não é a pessoa que está se revirando lá, babando e falando em voz grossa. Ah, isso é obra do diabo. Não, é a pessoa que está acomodada em seu pecado. A pessoa que está de costas para Cristo. A pessoa que não está prostrada perante a cruz. Essa é a obra do diabo. Isso já é batalha espiritual. Marcos 3, 27. Alguém pode ler, por favor? Marcos 3, 27. Cristo falando sobre a sua própria ação e o que ele está fazendo, entrando na casa do inimigo forte, do homem forte, amarrando e despojando, saqueando. Esse é Cristo, tá? É Jesus falando. Então, qual que é a casa do diabo ali? Este mundo onde jaz o maligno. Cristo está amarrando o forte homem ali, ou seja, Cristo está ali prendendo o inimigo e despojando. Nós somos frutos desse despojo. Nossa santificação é fruto desse despojo. Glória a quem amarra o inimigo. Aí você vai lá e fala o quê? Está amarrado. Glória a Cristo que faz essa obra. Então, o que ele está fazendo? Qual que é a cruz de Cristo? O que ela está operando? Amarrar o inimigo e despojando neste mundo. 2 Coríntios 4:4. Alguém leia, por favor. Ou seja, um mundo cego pelo inimigo, Deus deste século. Eles permanecem incrédulos, cegos pelo inimigo. E a luz de Cristo os transforma. Eles não enxergam essa luz no Evangelho da Glória. Isso é uma distorção da própria imagem, uma distorção da imagem de Deus criada em nós. E essa destruição da cegueira, só Deus pode operar. É operação dessa mudança, dessa transformação e da nossa conversão. Colossenses 2, 14 e 15. Colossenses 2, 14 e 15. Alguém pode ler? Despojando, ou seja, a cruz de Cristo, a partir de toda acusação, toda dívida, ser cancelada na cruz de Cristo, Jesus está com isso despojando. Olha aí, está saqueando o inimigo amarrado, e expondo ao vexame, à vergonha, vencendo, nosso Cristo está vencendo. E Hebreus 2, 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. Olha, eu acho que eu vou tossir mais, que eu ganhei água, ganhei bala, ganhei... É uma boa estratégia. Olha, tossiu ali. Todo mundo é estratégico aqui, né? Versículo 15. Ou seja,
a destruição do poder, a destruição das amarras, do poder da morte deste mundo, então tomando as rédeas deste mundo, a partir de nós, tomando as rédeas deste mundo, e do poder da morte, livrando. Olha o que está acontecendo no mundo. Precisamos olhar, ter essa visão sistêmica aí da obra de Cristo, cósmica, do que está acontecendo. Então, uma frase do livro, muito interessante. Quando o reino de Deus chega, por intermédio de Jesus, a velha ordem se acaba. O reino de Cristo significa uma mudança no regime cósmico. E os poderes instituídos lutam contra essa realidade. Os poderes instituídos lutam contra essa realidade. O que está acontecendo no mundo? A obra de Cristo está tomando este mundo. A obra de Cristo está tomando esse mundo. A nova ordem, ou seja, o reino prometido, já está aqui. E ainda virá transformar completamente este aqui. Como a velha ordem, como as potestades deste mundo encaram isso, encaram essa situação, lutam contra essa realidade, obviamente em agonia, mas lutando contra tudo o que revela essa realidade, Então, para entender batalha espiritual, para entender família e o vínculo entre batalha espiritual e família, precisamos entender a queda. Precisamos entender o pecado do homem. Precisamos entender e olhar lá para Gênesis 3 e já começar a perceber os efeitos familiares disso. O pecado é a catástrofe da humanidade. O pecado é o problema desse sistema todo. O pecado é o que veio a corromper a criação. O pecado é o que veio corromper o ser humano. Então, o pecado é aquilo que corrompe a família. E desde os primeiros textos de instituição de família, quando nós vemos o pecado, nós vemos os efeitos em família. Então, nós tínhamos lá, como foi lido, sobre o casamento, e nos é muito pertinente. É uma união em uma só carne, isso é o que foi criado, esse é o modelo, essa é a bênção e puramente bênção. O que o homem adicionou a esse sistema? Pecado. E a partir daí a união está corrompida. O que passa a existir também? Divórcio. Amarrando com a nossa primeira aula aqui de manhã. Então o divórcio passa a existir. Ah, mas só o divórcio? Não, até dentro do casamento já há uma separação ali. Há separação dentro da união. Nós nos separamos, apesar de às vezes resistirmos, graças à graça divina, unidos. Mas fazemos de tudo para minar essa união que deveria ser perfeita, através da nossa imperfeição. Então, desde os primeiros textos, quando surge a culpa no homem, ele joga a culpa na mulher. Joga a culpa na serpente e a mulher. Então aponta para uma culpa externa. A culpa já existe, já é lançada. Há uma desarmonia, os dois falam a mesma, eles são unidos, eles apontam a mesma causa. Não, cada um aponta a sua. Olha o primeiro casal, a união do primeiro casal, linda. De quem é a culpa? Dela? Da serpente. E nasce daí como castigo e característica desta queda, a rivalidade entre os dois. A rivalidade. Se você nunca deu a ênfase necessária para Gênesis 3,16, a segunda parte, ali tudo é muito interessante e passível ali de um estudo sobre a queda muito, muito detalhado. Vamos só pegar a parte B do versículo 16. Parte B seria quase a parte C, né? Mas tudo bem. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Estamos falando que
há uma mudança no relacionamento entre marido e mulher, oriundo da queda. E há, a partir daí, uma intensificação dessa relação sob a sombra do pecado, em que a mulher está com desejo para com ou contra o marido, e o marido governando sobre ela. Nós podemos já fazer um lapso aí, e olhar para o que o Luan disse, do que isso vai virar no futuro na lei de Deus, a concessão mosaica do divórcio. Por quê? Justamente por causa desse efeito. O marido domina, e a mulher ali, como ser dominado, vai ter grandes problemas com isso. Então o casamento vai ser terrível. E aí uma concessão mosaica. E ele disse exatamente isso. É pela dureza do coração, é por causa do pecado que existe essa concessão, não de um bem. Não é a concessão de um bem o divórcio mosaico. É a concessão de um mal menor, em alguns casos, da antiga aliança. A concessão de um mal menor, em vistas de um mal maior. Isso era aquele divórcio, que não é incentivado, que não é desejado. Mas, como Cristo disse, é uma concessão pela dureza dos corações. Mas não é o desejo cristão. E aí a gente olha, pioramos, melhoramos, como está a família? O Luan nos fala, desde o começo há problemas. Será, Luan? Será? Vamos lá. A partir dali, já no Éden, ainda no Éden, já tem problemas conjugais. Sai dali, capítulo 4, Caim e Abel. Inveja, assassinato, entre irmãos. Entre irmãos. Pouquinho para frente, já na descendência ali de Caim, poligamia. Então, o homem já toma 2 mulheres para si. Como está o casamento, hein? Como está o casamento em Gênesis 4? Poligâmico. Olha que terrível. Divisão entre pai e filho. Pai já amaldiçoando o filho. Já estamos falando ali de Noé. Estupro. E aí em Gênesis tem no capítulo 19, capítulo 34. Incesto, capítulo 19. Homicídio por honra tribal. É quase um genocídio aqui, para falar a verdade. Capítulo 34. Chantagem sexual, ou posso estar falando do texto errado. Chantagem sexual. Vocês podem conferir depois os versículos, cada um deles, e entender. E aí também tem a proximidade familiar, tá aqui. Marido disposto a prostituir a esposa por influência política. Olha como o livro descreve Abraão. Influência política, ou influenciar o cara que tem o poder político. Opa, para benefício deles. Marido oferece prostituir a esposa por influência política. Isso é Gênesis. Como está a família desde o começo? Respeitada, honrada, imaculada, certo? Errado. Isso é a família na sua origem da queda, não na sua origem criacional, mas essa é a família da queda, essa é a família de Adão. Frase de novo do livro, então, para mastigarmos isso. É importante reconhecer isso, pois, a fim de nos esforçarmos para ter famílias saudáveis, precisamos aceitar o fato de que todos fazemos parte de uma família problemática, uma vez que todos encontramos nossas raízes na história familiar de Adão. Então, não é de algumas famílias, é de todas as nossas famílias. Por quê? Quem aqui descende de Adão? Todos. Quem no mundo descende de Cristo? Alguns. E quem descende de Cristo e não descende de Adão? Nenhum.
Só a criação como criação, mas não como geração no sentido salvífico que nós tratamos. Sendo assim, todos nós compartilhamos com toda certeza a natureza adâmica e herdamos a situação e o histórico familiar de Adão. Então vamos voltar. Nós herdamos coisas de nossas famílias. Nós temos características que herdamos genética e culturalmente. Qual é a nossa família original? Essa, de Adão, caída. Encontramos a raiz dos nossos problemas? Temos. Vamos fazer a árvore genealógica, vamos chegar na raiz podre e entender a árvore toda problemática. Sendo assim, nós não podemos entender o mundo ao redor sem distinguir estes aspectos que são desde o princípio. Quais aspectos são desde o princípio? Os criacionais aqui, tá? Ele está citando os criacionais. Ou seja, quando nós falamos carne da minha carne, sangue do meu sangue, estamos falando daquele enredo de criação. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à esposa. Criação ou queda? Criação. Criação é projeto bom ou ruim? Bom. Criação boa. Lembra que a Bíblia tenta enfatizar isso tão didaticamente, olhando para mim, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, aí criou o homem e a mulher, e viu Deus que era muito bom. Olha que pedagógico. Deus criou as coisas boas. E, olhando com um zoom ali, capítulo 2, dentro da definição do Jardim do Éden e da criação do homem e da mulher, instituída a família, instituído o casamento, o matrimônio. Então, quando falamos sobre o matrimônio, estamos falando desse desde o princípio. Esse aspecto, então, é bênção. Família é bênção. Família é projeto bom. Mas precisamos distinguir, e isso nos ajuda a entender, compreender e lidar com aquilo que é maldição e pertence ao reino da morte, que também tem essa mistura, essa amálgama com o que é a família. Maldição, por responsabilidade nossa, o nosso pecado nos amaldiçoa. O pecado amaldiçoa a humanidade. O pecado de Adão está em todo homem de sua família. Precisaríamos de alguém que Deus gerasse do seu Santo Espírito e colocasse no ventre de alguém. Cristo. Então, ponto positivo aqui. A família não é apenas parte do problema, mas parte da solução, pelo mérito de Deus. Quando a família se destrói pelo pecado, ele olha para a mulher e promete o Evangelho. E o Evangelho está vinculado à família humana, à descendência da mulher. E olha ali e fala, o seu descendente pisará a cabeça. Ou seja, estamos falando de, através das gerações, alguém humano vai resolver o problema. Olhando depois para o chamado, em vistas desse resolver de problema, o chamado de Abraão, o que acontece? Por meio da casa de Abraão e Sara, Deus nos trouxe uma criança pelo qual tudo foi reconciliado. Então foi prometida a bênção a todas as famílias da terra. Em quem? O descendente de Abraão. Então, prometido a Abraão, e na família dele, ou nele, na sua descendência, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Estamos olhando para Cristo. Cristo. Então, o único resgate da família, Cristo. Só que a família
corrompida pelo pecado, a família originalmente criada boa. Estamos configurando aqui o nosso cenário de compreensão. Sendo assim, a família está envolta ao pecado e situada num cenário de um mundo caído. A família figura, todos nós estamos atuando, agindo, vivendo em um mundo caído pelo pecado. Já é motivo suficiente de entendermos as turbulências, as tormentas? Claro. Já falamos disso, estamos reestruturando isso, vivemos num mundo caído, e isso é suficiente para entendermos que haverá inúmeras dificuldades por causa do pecado. Mas ainda mais do que isso, vamos deixar ainda mais claro o que nós estamos vivendo como família. Há dificuldades também neste mundo porque estamos às vésperas da mudança de gestão dele. Esse é o ponto. Então, essa mudança cósmica está às vésperas de acontecer, já e ainda não. Sendo assim, essa mudança de regime faz os poderes do antigo regime, os poderes demoníacos, as potestades, se importarem com família. Se importarem com família. Então, eles vendo essa mudança de gestão para a vitória de Cristo, demônios, o diabo, o inimigo, se preocupa com família. Aí você fala assim, claro, por causa dos valores familiares. Não! Por causa de Deus. Por causa do Cristo, o Rei. Por causa da verdade eterna. E a família é um dos aspectos que aponta a verdade eterna. Esse é o motivo. Não é, os valores, não isole valores familiares como um bem por si só. A família aponta para um bem que é a origem do bem, que é Deus, o Evangelho, Cristo. Lembrem-se, não é a família, o diabo teme a família, o diabo teme a família, não é isso, o diabo teme Cristo. O medo, o tremor é perante Cristo. Lembrem-se, Marcos 5, 6 a 7, Cristo é o temor dos demônios. Marcos 5, 6 e 7, alguém pode ler? Marcos 5, 6 e 7. Olha a postura, estamos falando, tem demônios, o diabo atenta, busca quem possa tragar, e ele está agindo contra nós. Fato. Vê Cristo, adora, prostra, exclama, tem medo, já pergunta por quê, já está implorando clemência. Teme. Então, Cristo é o temor dos demônios. Aquele que está em nós é muito maior. Muito, muito, muito maior. Muito maior do que tudo. Ele é o rei, ele é o regente. Cristo é o que tem todo o governo e todo o sentido da criação. Sendo assim, Efésios 1, 9 e 10, mostra que Cristo é o convergir de toda a criação. Olha o que diz, alguém leia Efésios 1, 9 e 10. Convergem em Cristo todas as coisas. O nome mais importante. A pessoa mais importante, o Deus, que é o Deus encarnado, Cristo, todas as coisas nos céus e na terra convergem nele se resumem, nele se prostram, nele terão
ou justiça ou graça no final, renovação ou destruição, bênção ou maldição, tudo há de convergir em Cristo e perante Cristo. Regenerados e não regenerados se prostrarão perante Cristo. Esse é o Rei, este é o Rei. Sendo assim, Cristo é o padrão e o projeto de tudo. Cristo é o padrão e o projeto de tudo. Então, como? Alguém consegue explicar como falar sobre família sem falar de Cristo? A família só existe para convergir em Cristo. A sua relação familiar só existe para convergir em Cristo. Casamentos só existem para convergir em Cristo. E como o próprio Cristo falou, e quando chegar o dia e irmos para os céus, que vai virar o casamento que nós entendemos aqui? Nos céus não se dão em casamento. As nossas famílias existem para convergir em Cristo. Como você está caminhando para aquele dia? Nós estamos falando de uma realidade muito superior ao nosso dia a dia, muito superior. Apesar da dor e aflição, de apertar a pasta no meio em vez de no final. Muito superior a deixar sujo ou jogado. Muito superior a qualquer dano. Muito superior a qualquer coisa que imaginemos. Cristo é o padrão e projeto de todas as coisas e hão de convergir nele estas coisas. Todas, nos céus e na terra, é perante ele que vão se prostrar. E aí, ao gerir, ao estar, ao vivenciar família, como nós olhamos para Cristo e nos conduzimos e conduzimos nossas famílias para Cristo, esquecendo-se de Cristo, se deslumbrando com este mundo e o que acontece neste mundo? Essa é a reflexão. Sendo assim, quando falamos de família, e uma família que olha para Cristo e deve vir a convergir em Cristo, ela só existe para mostrar verdades sobre Cristo. Então Deus incluiu imagens e analogias dessa grande verdade de que Cristo é o padrão e projeto de tudo, na própria criação. Então essa verdade cósmica está expressa nas coisas. Quando a gente quando a gente lê em Isaías 6, que o proclamar santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia do quê? Da sua glória, toda a terra está cheia da sua glória. Abre lá o jornal, liga lá, não sei nem se ele é ainda ele, da Atena, liga lá da Atena, toda a terra está cheia da sua glória, e você fala, está ou não está? Está. O poder do nosso Deus é muito maior do que o nosso poder pecaminoso. O poder do nosso Deus é muito além do pecado deste mundo. Então, da criação e do antes, no princípio, Deus já registrou, por mais que nós tentamos distorcer, por mais que a gente busque apagar, mas Deus registrou a sua glória em aspectos, em toda a criação, toda a criação. Ao olharmos para a criação, nós deveríamos glorificar a Deus, e a família não é exceção. Ao olhar para a família, nós precisamos glorificar a Deus. Nós já citamos no outro capítulo, mas citemos até a nossa morte. Deus é Pai Criador, ou seja, origem.
Nesse sentido, já olhamos um aspecto do que é ser pai. O casamento aponta para a união de Cristo e sua igreja, então a verdade sobre o casamento é muito superior. E aí Cristo nos ensina, até quando ele fala sobre divórcio, Cristo nos ensina sobre essa realidade superior. O divórcio não é o projeto do casamento. Mas Cristo, ali poderia falar, não divorcie em momento algum, em hipótese nenhuma. Ele estaria refletindo o quê? Estaria refletindo a graça do perdão? Sim. Mas ele estaria refletindo o juízo da infidelidade? Não. E olha a perfeição de Cristo. Ele ensina ambos, que serão demonstrados no juízo final. O que será demonstrado no juízo final? Só graça? Universalistas. Só graça? Não. Será demonstrada condenação? Sim. Ambas. E olha como o casamento representa isso. Opa, a infidelidade também pode ter juízo. Mas é tão desejável a graça. Essa é a verdade. É tão desejável a graça. Família, então, aponta para filhos que mostram a paternidade de Deus e a maternidade da cidade santa a qual pertencemos em Cristo. Lembre-se, principalmente conversando com um católico, quem é nossa mãe na Bíblia? Quem é nossa mãe? A Jerusalém que desce dos céus, Jerusalém celeste é a nossa mãe. Gálatas 4:26. Só para você marcar aí. Gálatas 4:26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Ponto, batido o martelo. Então, tudo isso é demonstrar como entenderemos que somos filhos da nova criação em Cristo. A nossa mãe é a Jerusalém celeste. A nossa mãe é a reunião dos santos pela fé sob a misericórdia de Deus. Essa é a nossa mãe, é dela que nascemos. Deus é o nosso Pai. Como entenderíamos isso? Olhando para a família entendemos. E deveremos, então, entender. Pois bem, pelo tempo, concluímos aqui, mas entendendo e ficando com essa ideia final, Cristo é o padrão e o projeto de tudo, e a família não sai dessa realidade. Cristo é o padrão e projeto da nossa família, e ela se resume numa coisa muito maior do que é ela. E ela aponta para algo muito mais glorioso do que é ela, o Evangelho de Cristo. Então, que nós tenhamos essa consciência ao lidarmos com a nossa família, que nós tenhamos o vislumbre da cruz ao olharmos para a nossa família, o vislumbre do túmulo vazio ao olharmos para a nossa família, o vislumbre da família final, a família de Deus, resgatada. E quando enfrentarmos essas dificuldades e esses problemas, entendam, estamos num mundo caído de pecado, herdando famílias pecaminosas da família de Adão, em um mundo de agonias, de luta espiritual, atacando a família que revela a imagem muito maior, muito superior da união da igreja com Cristo. É isso que o diabo odeia, é isso que os demônios odeiam, o quanto a graça é demonstrada na sua família, o quanto a graça de Cristo é visível na sua família. Não se curve aos atentados de Satanás. Não se curve às lutas do inimigo contra você. Se curve à cruz de Cristo e descanse na imagem daquele que nos salva pela graça. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar. Glorioso Deus, santo é o teu nome, todo-poderoso és, glorioso.
e a tua glória está refletida na tua criação boa em toda a terra. E por mais que a nossa rebelião, a nossa rebeldia tente distorcer e apagar, nós, em nossa maior ferocidade e desprezo a Ti, somos nada perante Ti. Satanás não é nada perante Ti.